Esta deixar mais à conferência vontade será vocês para... gravada agora. E, André, com você. Bom dia, pessoal. São 8 horas e, como a gente sabe da complexidade dessa agenda, a gente vai dar início ao webinar, que está sendo gravado, como vocês devem ter ouvido, e vai ser disponibilizado no site do IBEF. Para a melhor dinâmica desse evento, a gente pede que vocês mantenham os microfones e as câmeras desligados, que fiquem somente os participantes aqui, os convidados, para que a gente não tenha sobrecarga na nossa conexão. E ao longo desse bate-papo, fiquem à vontade para mandarem as perguntas de vocês no chat que está disponível e que o Felipe vai concentrar. Eu queria começar agradecendo, Felipe, se puder colocar a nossa tela inicial, eu queria começar agradecendo aos mantenedores do IBEF, speakers e participantes do webinar, e ressaltar que com este evento estamos completando uma série de certificações de CFO, contribuindo ainda mais para a qualificação e desenvolvimento dos nossos financeiros. Lembrando ainda que amanhã teremos, no dia 3, amanhã, uma live patrocinada pela Amazon Web Services, a importância do CFO na transformação digital, e no dia 10 de dezembro, uma cerimônia do Prêmio Equilibrista. Ressaltar a honra de estar aqui com vocês no encontro de certificação dos CFOs, o último do ano, com colegas tão respeitados dessa casa de IBEF convidados. Pra vocês terem uma ideia dos inscritos, a gente tem mais de 90% de profissionais aqui que estão como CFOs, conselheiros e CEOs. Vamos começar? Vamos falar um pouquinho de quem está aqui. Felipe, você pode passar o próximo? Bom, para falarmos sobre o papel do CFO e o conselheiro, numa constante mudança, a gente trouxe colegas de grande experiência aqui, que podemos trazer alguns prismas para que dividam as suas experiências e do que a gente tem notado de constantes mudanças. Eu sou Andréa Negrão, ficou fácil, né? E como todos aqui, estou testando a minha resiliência como CFO nessa loucura de pandemia. Não deu tempo de mudar de profissão antes da pandemia, então a gente está aqui, mas a gente é forte, a gente é flexível e a gente é mais que nunca agente de mudança. Eu tive a honra de me certificar como CFO ano passado nessa casa e o prazer de participar ativamente de uma série de encontros com vocês em discussões na diretoria Vogal, no IBEF Global, na banca de prêmio da revelação de jovens talentos e uma série de outros eventos que essa casa proporciona. Tenho mais de 20 anos de experiência como executiva no ramo farmacêutico e de saúde, sempre em empresas globais como a Roche, Suíça, Lilly, americana, Saint-Gobain, francesa, Zambon, italiana, Mers, alemã, e agora na casa da Allergan, recentemente adquirida pela AbbVie, tendo uma receita global de 50 bilhões de dólares com as duas juntas, né? E já alcançando o ranking de top 10 em termos de farma global. Como eu comecei a trabalhar na creche, eu já passei por marketing, planejamento estratégico, pricing, Six Sigma, vendas, RH, conselhos, e há mais de uma década estou como CFO junto com vocês. Uma coisa bacana que me aconteceu também, para ressaltar, é que agora, mais que nunca, ou nunca antes, né, na história desse país, eu estou super na moda. Eu sou mulher, casada, mãe, 3 filhos, e há mais de uma década como CFO e conselheiro nesse ramo de farma. Carlos, fala um pouquinho de você. Bom dia a todos. Bom dia, Andréa, Flávio, Edson, e todos que estão participando conosco dessa live. Bom, minha formação eu sou ex-CFO do Magazine Luiza, depois assumi a holding do grupo, que cuida, dentre outras coisas, do negócio principal, que é o Magazine, e outras atividades. Sou membro do conselho da Luizacred, onde esse ano eu estou presidindo o conselho. A Luizacred é o braço financeiro do grupo, né? Coordeno o comitê de auditoria e finanças nosso e participo de alguns outros conselhos de empresas que nós adquirimos, quando a gente adquire um percentual desse grupo, da empresa, via um fundo que nós temos de private equity. Agradeço o convite de vocês, poder estar participando aqui desse seleto grupo, né,
Acho que é muito legal a gente estar discutindo num final de ano, eu não diria que é um final de ano atípico, né? Porque atípico é muito pouco para o que foi esse ano. E talvez nunca a gente tenha testado tanto a nossa resiliência e a nossa capacidade de adaptação como a gente tem vivido esses tempos. Nós fomos aí atropelados pelo Covid, mas independentemente do Covid, a gente já vem num processo de transformação rápida e acelerado. Então, acho que esse bate-papo vai ser enriquecedor para mim também. Obrigado. Edson, e um pouquinho sobre você? Bom dia a todos. Obrigado, André. Obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês. Eu tenho uma carreira que eu dividi em duas etapas. A minha primeira etapa foi no mercado financeiro. Eu trabalhei em mesas de operações, fui do Banco Pactual, fui tesoureiro do Banco Safra e depois eu fui para a Minerva, que é uma empresa de capital aberto, para estruturar a parte financeira. Me tornei o CFO. Estou lá desde 2009. Nesse período, ajudei a fundar o C6 Bank e estou conselheiro independente de várias empresas, duas delas de capital aberto. O Grupo Soma, que é um grupo de moda que acabou de abrir o capital em julho, e a Aeres, que é a maior fabricante de pá eólica do Brasil, que acabou de fazer o IPO no mês de novembro. Tenho uma experiência grande em gestão de risco e M&A, né? Na Minerva, nos últimos 12 anos, a gente fez mais de 25 M&As, no Brasil e a maior parte deles fora do Brasil. E estou muito feliz, muito contente de estar aqui, podendo dividir com vocês essa discussão e poder contribuir. Então, agradeço e vamos em frente aí na discussão. Obrigada, Edson. Flávio, por último, mas não menos importante. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Também é um prazer estar com vocês aqui para discutir esse tema. Bom, eu sou engenheiro, mas também minha vida toda foi na parte de finanças, né? Sempre trabalhando em consultorias na área de corporate finance, principalmente em fusões, aquisições e reestruturação de empresas. Eu tenho meu mestrado e doutorado em finanças no tema de fusões e aquisições pela FEA e atualmente sou sócio de um escritório que atua na assessoria em processos dessa natureza. Também participo de conselhos e comitês executivos e sou professor do INSPER, do MBA Finanças, também já há mais de 10 anos, da cadeira de Finanças Corporativas. Né? Então vai ser um prazer aí dividir a experiência com vocês. Bom, exemplos é o que não vão faltar para a gente, né? Para poder falar um pouquinho sobre os temas. E aí, eu queria começar falando sobre as novas habilidades do perfil financeiro. Então, principalmente nesse ambiente de mudança que a gente vê, de constante mudança, é muito interessante o que a gente vê de apontamento de novas habilidades, né? Quando a gente compara versus 10 anos atrás. Vocês vão receber, vão ver uma pergunta que o Felipe vai passar, e para que vocês possam participar conosco, enquanto eu estiver fazendo as perguntas para o Carlos, para o Edson e o Flávio, vocês vão ver um QR Code, estão vendo o QR Code, né, que é do Mentimeter. Quem quiser participar pode acessar pelo site www.mente.com e colocar o código, ou direto no QR Code pelo celular. E aí dá para vocês também responderem essa pergunta e o Felipe nos ajudar aqui na dinâmica, tá ok? Bom, sobre novas habilidades, principalmente nesse ano de pandemia, ficou muito evidente para mim a importância de um profissional financeiro antenado com o mercado, com o ramo de negócios, que possa fazer benchmark e trazer ideias de outros ramos dentro do que a gente atua, né, como farma, por exemplo, e essa importância de ser célere, de ser proativo, de poder fazer mudanças de rota rápidas junto com o time comercial. No meu caso, eu tive o privilégio de conduzir, por exemplo, como uma financeira interna, né, financiamentos, reestruturação de financiamentos que pudessem atender a necessidade de caixa dos clientes que estavam tendo essa recuperação de Covid. Também, com a minha equipe, a gente teve a oportunidade de estudar formas diferentes com assistência técnica para que, através de treinamentos ou manutenções online,
a gente pudesse atender os nossos clientes que não deixassem as máquinas paradas, por exemplo, no atendimento dos seus pacientes. E ainda com uma pegada de ramo de consumo, a gente, junto com a equipe com finanças, conseguimos expandir o e-commerce da empresa, na Allergan, né, dentro do ramo de estética, de uma forma a aproveitar mais o marketing digital, o e-commerce, e alcançar clientes novos e até manter a fidelização dos nossos clientes. Só como curiosidade para vocês, apesar de ser ramo estético, na pandemia ficou extremamente evidente a importância da autoestima das pessoas. Então, nós tivemos um baque de março e abril, mas surpreendente curva, pelo quanto que as pessoas procuraram procedimentos estéticos para melhorar a questão da estima e da saúde. E para você, Málaga, o que você diria sobre as habilidades de caixa, por exemplo, ou outros exemplos que você queira trazer? Então, eu acho que, André, primeiro que você tocou num ponto que eu vou tocar aqui, mas que com o Carlos e o Edson aqui, isso vai ficar mais evidente. Com o que você comentou e mais a presença dos dois, que é, assim, o CFO, dizer que ele tem que se revolucionar, eu não gosto de usar revolução, eu gosto de falar, como você comentou, de uma evolução do perfil, mas o que a gente está vendo é uma mudança estrutural nas empresas, onde a tecnologia está permeando cada vez mais. Então, nós temos, quando eu comentei dos dois exemplos do Carlos e do Edson, porque, obviamente que não foi por acaso, mas você tem dois casos de empresas que entenderam o quanto a tecnologia está transformando e como os CFOs, que são os guardiões dos números e os reportes, e refletem as estratégias das demais áreas, né? E mostram o caminho financeiro que a empresa está seguindo e o objetivo que é a geração de valor. Nós temos dois exemplos aqui de empresas e de executivos que estão participando desse movimento de transformação e de evolução do modelo de negócio, colocando cada vez mais a vertical de tecnologia em setores que eram tradicionais. E quando a gente vê as 10 maiores empresas do mundo há 10 anos atrás, há 20 anos atrás e hoje, como isso mudou, né? Então, você tem as FANGs, né, que hoje dominam esses segmentos, mas vamos falar aqui que do caso do Magazine Luiza, que se transformou de uma empresa de 500 milhões de reais para uma empresa de 150 bi, e num modelo tradicional isso não aconteceria. No caso da Minerva, que era uma empresa de 1,5 bi, 2, o Edson me corrija, há 2, 3 anos atrás, já está numa empresa de 6 bilhões. Isso porque o modelo está evoluindo, né, com aplicação cada vez mais entendimento da tecnologia e como ela permeia os negócios. O CFO, nesse papel, né, de saber a importância dessa vertical, conhecer cada vez mais e participar dessas discussões e o quanto ela traz de valor para o negócio. Quando a gente vê as grandes empresas, uma Amazon com 1,7 tri ou uma Magazine Luiza com 150 bilhões, ela gerou riqueza, mas ela transferiu riqueza, né, porque a economia está em equilíbrio. Então, ela está transferindo riqueza de setores, empresas que não se adaptaram, para empresas que souberam fazer essa lição de casa. O CFO tem um papel, na minha opinião, né, central nessa discussão, trazer essa discussão para a mesa, ainda mais para as empresas que prestam contas para o mercado de capitais, né? Exato, é geração de riqueza mesmo. Carlos, Edson, querem comentar? Acho que é interessante o ponto que o Flávio levantou, né? A Minerva é uma empresa, talvez dos mais tradicionais em termos de setores aí, que teoricamente a inovação é muito mais difícil de chegar. E não obstante isso, a gente montou uma área de inovação lá no Minerva, vai trazendo um exemplo prático do que a gente fez, com três vértices muito definidos de atuação. E o primeiro dele tem a ver com análise de dados, que é trazer essas ferramentas quantitativas mais modernas de machine learning, de análise quantitativa de dados, e aplicar nas tomadas de decisão, inclusive da indústria, inclusive nas simulações semanais de comercial, de produção. Nós somos uma empresa de commodities, então saber otimizar a produção dos cortes versus os mercados que a gente vai vender, quando você aplica uma ferramenta de análise de dados mais moderna
com machine learning, com todas essas ferramentas quantitativas, você melhora muito a tua tomada de decisão. E essa foi a iniciativa que começou na área financeira, quer dizer, a iniciativa de montar uma área de inovação que tivesse uma caixinha definida de análise de dados, de análise avançada de dados, ela veio de uma iniciativa aqui do financeiro. Nós também fizemos e começamos uma iniciativa de inovação para montar marketplace em carne bovina, que é uma coisa também bastante diferente, porque você tem uma cadeia logística fria muito mais complexa do que outros produtos de e-commerce. E a terceira, que eu reputo como talvez a mais desafiadora e que tem bastante a ver com o que nós estamos falando aqui, é ter montado um modelo de corporate venture, quer dizer, a gente montou um fundo com objetivos bem definidos de procurar empresas, startups de preferência, que tenham a ver com a nossa cadeia de valor. Então, em qualquer parte da cadeia de valor, seja na produção, no abate, lá na fazenda, seja na ponta final, na venda para o consumidor, a gente pode fazer investimentos minoritários e acoplar essas empresas no nosso ecossistema e poder aí sim extrair valor, extrair sinergia de um M&A um pouco diferente, quer dizer, é um mindset completamente diferente de você fazer grandes operações transformacionais. É você trazer pequenas empresas muito inovadoras que podem trazer soluções diferentes que podem alavancar o teu negócio. O primeiro investimento a gente fez até numa empresa que, teoricamente, se a empresa der muito certo, ela acaba com o negócio de carne bovina, que é uma empresa que produz proteína através de fermentação. Então, essa cabeça aberta e cada vez mais conectada e trazendo inovação, eu acho que é o principal desafio do profissional hoje em dia. Uhum. É interessante. A gente vai ter a chance de falar mais de M&A também, num outro pilar, mas é realmente essa conexão, né, do profissional antenado, dessa cabeça aberta, dessa capacidade de lidar com vários números e vários dados, né, na interpretação de padrões, né? Carlos, o que você tem para falar para a gente sobre isso? Eu estava pensando aqui, ontem eu estava assistindo o jogo do Flamengo, eu não sou flamenguista, né? Esse ano eu sou corintiano, estou sofrendo, então não é um bom período para falar de futebol, mas assim, eu estava olhando o time do momento do ano passado, a sensação, com o melhor elenco, com as melhores cabeças e os melhores talentos, esse ano patinando e lutando para poder ir sendo criticado e tudo mais, né? Eu estava tentando fazer vocês falando, eu estava fazendo esse paralelo, né? Talvez a maior dificuldade hoje de um CFO é ele ter o equilíbrio entre o perfil do zagueiro antigo, que jogava para defender e preocupado, e a gente vive um país que, com o nível de taxa de juros que nós tínhamos, a gente tinha que ter esse cuidado, né? E hoje a gente tem um atacante que consiga fazer essa transição e consiga permitir com que a empresa ela cresça na velocidade que precisa. Talvez o grande desafio que nós temos, e não só o CFO, mas como a organização como um todo, é como capturar as oportunidades que o mercado nos dá na velocidade e no momento que nós precisamos. E aí o grande perfil nosso, eu me lembro, nós temos 2 exemplos simples que aconteceram com a gente. O primeiro foi Luizacred, quando nós montamos a financeira lá atrás. Quando o varejo, quando nós montamos uma sociedade com o banco, a primeira crítica ela veio no sentido de, poxa, mas na época vocês vão transferir a melhor parte do resultado do varejista, que era o financeiro, vai dividir com os bancos, né? Só que o que ninguém via é que do jeito que nós caminhávamos, do jeito que o mundo caminhava, a gente apostava que nós precisaríamos ter um modelo, uma inteligência para poder chegar ao consumidor com produto, com coisa muito mais rápido e ágil, né? E muito mais efetivo. Então, eu não conseguiria fazer, eu fazer sozinho demorava mais tempo, né? Então, hoje nós vivemos um mundo, e hoje a gente está vivendo isso, talvez na plenitude. Por que tantas aquisições? Né? Porque não dá tempo. O fato é desenvolver em casa o que precisa
eu não vou ser competitivo. Né? Então, a primeira lição talvez seja essa, né? Dar a velocidade necessária e ter um equilíbrio e poder ser um atacante nesse processo e ajudar a empresa a crescer. Né? E o segundo, talvez, maior aprendizado que nós podemos ter não dá para continuar. Se nós queremos ter empresas diferentes, em mercados diferentes, em modelos diferentes, nós não conseguiremos fazer isso sozinho. Não dá tempo. Né? E aí vem o grande desafio nosso entre nós vamos discutir daqui a pouco valuation, vamos discutir uma série de coisas de um mundo totalmente disruptivo. Né? Esse, para mim, é o grande desafio que nós temos, né, na nossa profissão. Exato. E o que, Carlos, quais são as habilidades que você sente falta hoje nesse profissional? Quando você fala não dá tempo, eu também acredito, é quase como se tivesse que estar no DNA, porque realmente não dá tempo de formar, ou seja, ou você pega habilidade de soft skill como a proatividade, essa curiosidade de como está acontecendo em outros ramos, essa ligação, né, dos assuntos, então, te ver cada vez mais essa importância de entender de vários ramos também, para fazer conexões e adaptações, né, dentro do nosso mercado. O que você está sentindo que está faltando no profissional financeiro? Acho que o primeiro aspecto é ser um financeiro não financeiro. Uhum. Ser um cara que seja capaz de entender o negócio, de respirar o negócio, de uma forma muito mais efetiva. Não que a gente não fazia isso antes, mas é que hoje nós somos ultrapassados com muita velocidade. Então, estar na ponta, entender, ter uma proximidade com o negócio, entender de fato aonde que são os gaps, entender as oportunidades, essa proximidade, né? E por isso que eu acho interessante quando a gente fala, né? Acho que o Edson comentou sobre M&A e sobre corporate venture capital. O Flávio comentou de, poxa, uma empresa que cresce, então, como que os negócios são disruptivos. Essa proximidade nos permite ter o time exato. Né? Então, nunca foi tão importante. O primeiro aspecto é isso, nunca foi tão importante estar linkado com a ponta. A gente aqui no varejo, a gente fala muito isso, né? Eu tenho que estar ligado com o vendedor, com o cara ali que está acontecendo. Eu tenho que entender, eu tenho as dores do cara do marketplace, eu tenho que entender as dores do meu comprador. Eu tenho que mergulhar aí nesse sentido para poder responder de forma rápida. Né? O segundo aspecto, eu acho que é a resiliência, que a gente fala, é uma palavra tão gasta hoje, mas ela nunca foi tão necessária. Né? Porque entender esse aspecto e poder vivenciar isso também nunca foi tão necessário. E um terceiro, né, teria vários, mas um terceiro que eu acho que assim, nunca foi tão importante é o financeiro exercer a empatia. Uhum. Se colocar no lugar do outro, se colocar na posição de negócio. O pessoal costuma dizer assim, poxa, como é que a gente faz os M&As nossos, os caras, a maior parte dos M&As hoje, os caras continuam no negócio com a gente. Então não dá para ser um financeiro que destrói a ponte. Né? Precisa ser um financeiro que construa. A gente precisa sair do lado de lá muito mais forte do que nós iniciamos. Então, para mim, talvez esses três aspectos, e fora os aspectos técnicos, né? Não dá para hoje falar alguma coisa se você não entender de Big Data, se você não entender de informação, de como lidar com isso, de como municiar a empresa com dados rápidos para tomada de decisão assertiva. É super interessante o que você trouxe. Eu me lembro quando eu comecei na indústria farmacêutica, né, a questão de já achar que eu não era uma financeira ortodoxa. Era assim que eu falava, porque eu queria ir para a ponta, eu queria entender como que o negócio acontecia para poder ajudar mais, né? E aí foi exatamente assim, puxando pasta, vendo o médico, fazendo a venda, sofrendo, né, não ter o ar-condicionado e algumas facilidades do escritório, que foi dando essa sensibilidade. Então, eu concordo com você que quanto mais a gente tiver financeiros, inclusive que ousem, né, sair um pouco da área de conforto de finanças para
viver um pouco algumas outras áreas, ou fazer projetos, né, cross-funcionais, mas a gente cria essa sensibilidade, assim, de negócio mesmo, né? E a questão de que, é o que você falou, assim, construir pontos, mais do que, de fato, só trazer os relatórios ou a questão da performance, ajudar no como fazer as coisas, porque são todas novas, né? Edson, e você? O que você está sentindo falta desse profissional, assim, que você pode adicionar? Olha, André, um desafio muito grande, até por eu estar na área agro, é competências em relação a ISD. Eu acho que ISD veio bastante para a pauta, não era uma pauta muito comum para os financeiros, e especialmente as empresas de capital aberto, as empresas que vão ao mercado atrás de funding, isso tem sido um desafio muito grande. Quer dizer, o executivo de finanças ele tem que começar a entender cada vez mais essa pauta de ESG. Eu acho que governança já era uma das pautas que estavam bastante dominadas e bastante ligadas a esse profissional, mas a parte de sustentabilidade social, ambiental, isso passou a fazer parte constante das conversas, especialmente com investidores e com financiadores. Então, eu acho que e aí tem a ver um pouco com a empatia que o Carlos falou, de você se colocar no lugar do seu fornecedor, do seu cliente e tentar com isso ajudar a trazer pautas mais construtivas para a empresa, porque isso está sendo virou uma cobrança muito grande, especialmente em empresas do agro, especialmente em função do que a gente está vivendo aqui, dessa imagem do Brasil em relação ao exterior, uma imagem de que a gente está cuidando pouco dessa área ambiental. Isso virou um desafio muito grande para o profissional de finanças e era algo que não estava na pauta financeira há 2 anos atrás. Então, em complemento aí a tudo que foi falado das habilidades, eu acho que essa pegada mais ESG veio para ficar e o financeiro vai ter que estar cada vez mais inteirado disso, interagindo com os stakeholders externos e principalmente internamente para poder fazer essa ponte na organização. Uhum. E Flávio, obrigada, Edson. Flávio, como educador, né? Você também participa de algumas formações de conselheiras, né? Como é que você desenvolve esse conhecimento do SD nessa nova geração ou nessa geração atuante hoje, para colocar na pauta, para poder aprimorar o conhecimento de SD? Então, o SD agora virou uma condição necessária, né? Então, você tem aí fundos, por exemplo, que só investem em empresas que tenham práticas, independente do grau e estágio em que se encontram essas práticas, né? Então, se tornou uma obrigação. Eu acho que essa discussão sobre o papel do capitalismo, se ele está em esse questionamento, eu acho que o SD vem para trazer um pouco mais de equilíbrio, né, entre os stakeholders. E o que eu sinto do SD e que eu coloco sempre é que não pode ser só um hype, só mais um modismo, né? A empresa faz de forma protocolar. O que tem que ser é incorporar, e para incorporar tem que vir de cima, né? Que é os executivos, o CEO, o CFO e quem tem o poder de influenciar e de definir para onde vão os recursos, os investimentos. Então, isso aí tem que fazer parte da essência, né? E quem vem de cima tem que dar esse exemplo. Então, é difícil você muitas vezes mudar aquilo que você acredita, né, as suas crenças. Então, eu acho que o ponto principal é você conhecer, saber que o SD nada mais é do que um equilíbrio maior entre os stakeholders, práticas para equilibrar um pouco mais, né, os interesses dos stakeholders, e o CFO tem um papel fundamental. E eu queria adicionar um pouco do que o Carlos comentou e o Edson, que sobre a competência, né, do CFO, como essas habilidades. E quando me falavam, né, eu sempre participei de avaliação de empresas, de investimentos, e falava, se o empreendedor quer abrir um negócio, não vem falar comigo, eu brincava, porque eu vou dar todos os motivos para ele não fazer, como financeiro, né? Então, o financeiro tinha um perfil de guardião dos números e muito racional, né? Muito, enfim, que põe, né, uma visão pé no chão. E hoje em dia você tem que ter um equilíbrio, né?
Você pega como é que o Magazine Luiza, como é que a Minerva, como é que eles deram um salto de performance, como é que eles evoluíram? É porque mudou, né? Porque se fosse depender do CFO, que provavelmente é um dos que mais traz racionalidade para as discussões dos números, né? Porque está na mão deles, ele pode levar para qualquer direção uma discussão, né? E no momento onde a tecnologia, as empresas estão sendo atacadas por tudo quanto é lado hoje em dia, né? Seja por seus concorrentes diretos, por aqueles que você não enxerga, fundos de venture capital investindo em startups que estão te atacando em alguma vertente que você não está vendo. E aí, se você ficar tocando de lado, isso não vai dar certo. E a gente tem casos enormes de empresas que estão perdendo valor em função de que estão jogando de lado, não estão prestando atenção. E o CFO, ele tem um papel central porque ele traz essa discussão, e se ele for absolutamente racional, ele vai falar, não, e não dá mais, né? Você tem que ter uma cultura de aceitar o risco, incorporar isso na sua gestão, obviamente dentro de limites, de controles de disposição, mas isso tem que fazer parte, né? Essa cabeça de empreendedor, vamos falar assim, então o CFO tem que ter um pouco mais disso, né? Cada vez mais, né? Num mundo que está em mudança. Mentalidade de dono de negócio, né? Ou seja, ser efetivamente ali do lado do CEO, o número 2, ou a pessoa que também dá talvez não tanto dando direção como influenciador, mas também fazendo acontecer, né? Chegando nessa condução. Carlos, você ia comentar alguma coisa? Não, eu queria pegar o gancho do que o Flávio está comentando, dessa questão do empreendedor, né? Da gente entender que, e aí pegar também uma pergunta, acho que foi o Afonso que colocou sobre a questão, ele estava, por que a gente não falou de cliente? Pelo contrário, eu acho que quando a grande virtude do empreendedor é entender a cabeça do consumidor. E talvez a grande sacada que nós mudamos nesse momento da nossa história recente é que nunca o consumidor foi tão empoderado. Uhum. Então, as decisões e os desejos, eles estão a um clique. Se eu não entender isso e não respeitar, e quando eu falo de ter proximidade com a ponta, é justamente para poder pegar essa sensibilidade, porque quem manda e quem mandou a vida inteira é o consumidor final. Eu posso ter, né, seja ele de que PJ, PF, seja ele de que situação que for, né? E hoje nós nunca vivemos tão fácil do nosso cliente mudar. Ele está no celular dele. Ele escolhe a todo momento, né? Então não tem, e aí tem a ver também com um pouco do que o Edson falou do mindset, né? Não ter essa cabeça, não entender isso, eu posso deixar passar na minha porta o negócio que vai acabar com a minha atividade no futuro, né? Exatamente. E é interessante, né? A gente está tendo participação aqui, vocês estão vendo a tela, o Mentimeter, né? Então vem bastante a questão de algumas habilidades que faltam, né? Dentro da opinião do grupo aqui de convidados, né? Inscritos, de canais de vendas, esse entendimento de canais de vendas, essa questão de dados que o Edson trouxe bastante também, o comportamento do consumidor, né, Carlos? Essa questão de entender a cabeça, né? A psicologia dele. Quais são os fatores de troca, né, que está cada vez mais rápido, né? O conhecimento do negócio SD. O que não veio é a questão de caixa. O que vocês acham sobre a questão de caixa, fluxo de caixa? Acho que é porque quando a gente olha assim, é quase como se fosse uma coisa inerente da nossa atividade, né? Defender o caixa, fazer a geração de valor, então, só que o que me chama a atenção nas respostas do pessoal, na contribuição do grupo aqui, é que a gente percebe o seguinte: hoje a expectativa é muito menor em cima das habilidades. E aí talvez o Flávio, que é o nosso doutor aí, pode falar mais para a gente, mas muito menos nas habilidades tradicionais que a gente tem, e muito mais, e hoje se espera um compromisso de entendimento comportamental e tecnológico que preencha esse espaço, né? Mas aí deixo para o Flávio, que é o nosso doutor, para
conta para a gente um pouquinho Não, de como que tem visto vocês isso aí. falando, eu estou vendo aqui o 0% sobre a análise do fluxo de caixa descontado, que acho que é justamente isso, é algo já que é intrínseco, né? O caixa nós temos que cuidar. Essa é a condição necessária, mas não é suficiente, né, para o sucesso, mas é uma condição necessária. Se for o guardião e está monitorando e está vendo como as decisões vão impactar isso no curto, médio e longo prazo. Então você vê que ninguém deu atenção, tadinho, ficou lá isolado com zero. E as questões de dados e tecnologia se tornaram relevantes, mas é exatamente isso, né? Quer dizer, isso é uma condição necessária, que é uma premissa. Isso aí nem se discute, né? Está dentro da obrigação, né? Mas é interessante, porque nesse curso se discute, mas a gente tem que cuidar, né? Então, assim, estou numa área de commercial finance. O que eu mais tenho são candidatos de FP&A que conhecem, dominam o P&L, fizeram uma série de projetos corporativos, mas não necessariamente tiveram experiência de caixa, de crise, né? De olhar um balanço, de ver oportunidade de redução de um working capital ou de DSO. Então, é interessante porque é um hard, mas a gente precisa cuidar, né? E aí buscar algo a mais, né? Muito bacana. Vamos passar para o próximo pilar? Vamos falar de M&A agora? Então, vamos falar do M&A como inovação, né? O Felipe nos ajudou a coletar alguns dados aqui interessantes, principalmente em relação a esse ano. Então, esse ano, de investimentos nacionais, a gente teve praticamente 70% das IPOs, de investimento nacional. E antes, nos anos anteriores, eram 5 por ano. Então, assim, aqui tem, principalmente no ano de pandemia, onde teve mais liquidez de caixa, né, até por esse trabalho de caixa, um excedente em que a gente teve mais investimentos nacionais. Quando a gente olha o perfil do M&A no Brasil, por setores, a gente vê uma grande concentração no setor de TI, serviços auxiliares imobiliários, financeiros e varejo. E aí esses setores já eram importantes em 2018, foram aumentando a importância em 2019, em que a gente não tinha pandemia aqui, e em 2020 conseguiram ficar mais exacerbados ainda. E outra coisa bastante interessante é que aumentou muito essa visão, né, essa questão quase que empreendedora, né, da pessoa física, de maior investimento em bolsa, investimento em renda variável. Então, esse ano passando para 3 milhões de investimento, comparado a 2 anos atrás de 1 milhão. Então, tem muito a ver com o que a gente conversou na discussão anterior, né? Mas eu queria ouvir um pouquinho de você. Assim, o Edson, por exemplo, trouxe exemplos de M&A, assim como inovação. Fala um pouquinho mais deles, Edson. Eu acho que é interessante. A gente está vivendo um momento interessante, né? A gente está num nível de taxa de juros, como o Carlos e o Flávio citaram, que a gente nunca teve na história. Isso está trazendo um fluxo de investimentos muito grande para ativos mais arriscados. E as empresas, elas estão com uma abundância de alternativas de captação de recursos. Então, a liquidez é abundante, não falta dinheiro. O que faltam, na verdade, são bons projetos hoje em dia para as empresas aplicarem. E aí o foco, ao invés de ser nos M&As tradicionais, muitas empresas, e a Minerva é uma delas, a gente está focando nessas iniciativas de Corporate Venture Capital, onde você focaliza os esforços em empresas em early stage, seriam startups ou empresas muito novas, que podem ser disruptivas ou podem trazer inovações em alguns setores da sua própria cadeia. Então, coisas, por exemplo, área de tax, né, a rotina de tributos. A gente, por exemplo, está olhando uma empresa, uma startup, que a gente está pensando em fazer um investimento minoritário para essa empresa vir para o nosso ecossistema e nos ajudar a melhorar, por exemplo, a rotina de tributos. Quer dizer, não necessariamente você vai atacar só áreas que são o fim do seu negócio. Eu acho que a beleza dessa iniciativa de Corporate Venture Capital é poder olhar a tua cadeia de valor e de processos como um todo e poder trazer empresas que são menores, são mais ágeis, são muito mais eficientes, trabalham numa metodologia agile que é muito diferente da metodologia tradicional que a gente vê nas equipes, principalmente das empresas muito grandes, e isso acaba contaminando positivamente as empresas. O que você tem que tomar cuidado é de não absorver essas empresas inovadoras. Então, a ideia do Corporate Venture Capital é comprar participações nessas empresas,
colocar elas conectadas com o seu ecossistema, mas sem absorver. Porque se você absorve empresas muito grandes como Minerva, Magazine Luiza, enfim, acaba desaparecendo a competência principal que essas empresas menores conseguem trazer para o nosso negócio. Então, é uma forma diferente. Tem um desafio muito grande em conversar com os conselheiros, com o conselho de administração. Os conselheiros não estão normalmente habituados a avaliar esse tipo de investimento, esse tipo de... É quase que uma aposta que você faz em determinadas empresas com enfoque em ter opções reais sobre aquele negócio realmente virar disruptivo dentro da tua cadeia de valor. Então, é um foco bastante diferente e eu acho que pode ser uma fonte muito grande de inovação, principalmente para empresas muito grandes. Acho que o Magazine Luiza tem um histórico muito rico em fazer esse tipo de investimento e se reinventar através desse tipo de processo, né, Carlos? Uhum. Quais exemplos que você pode dar, Carlos, para a gente também nessa linha? O que eu vejo, eu estava pensando aqui, né? A gente estava olhando um pouco do fluxo de caixa descontado, aquela coisa e tal. O grande desafio nosso hoje, né? Vamos calcular o valor de uma startup. Né? Eu vou pegar, vou pedir o business plan, vou montar, vou jogar, vou projetar. Cara, o grande segredo é qual é a aderência que esse negócio tem à minha estratégia. E aí você tem duas vertentes, né? Você tem aquela que vem para melhorar a tua operação, para torná-la mais eficiente. Então, quando nós compramos a Logbi, que era uma empresa de logística no passado, né? O valor que ela traz para o negócio como um todo é muito mais, eu vou usar uma palavra entre aspas, muito maior do que o valor dela para o negócio dela em si. Então, ela agrega valor para a estrutura. E você tem outros negócios que são negócios que vão fazer a disrupção, que vão mudar para os rumos do negócio. Né? Então, o grande ponto é esse. Sem a gente perder o foco naquilo que a gente quer do cliente, como que a gente faz para tornar essas empresas quão aderentes elas são à nossa estratégia. E aí eu queria pegar um gancho da pergunta da Ana Maria aqui. Ela falou assim, o caixa deixou de ser king? Eu acho que não. O que acontece é que o caixa deixou de ser um king tirano. Hoje, ele permite às empresas a pensar, permite às empresas a ter um grau uma participação de valor, de caixa destinado a buscar o crescimento também em outras atividades ou em atividades complementares. Né? E isso que o Edson falou, isso muda drasticamente o perfil que a gente tem que ter em conselho. A gente muda o perfil, né? Completamente. Porque, no final do dia, tem uma palavra que o Flávio falou agora há pouco, que é a estratégia é de cima para baixo. Então, como é que a gente precisa ter esse grupo, seja da diretoria executiva, seja do conselho, seja das pessoas que decidem, abertas e atentas ao que acontece com o mercado. E como você e o Edson falaram, assumindo riscos, né? Porque está construindo o futuro. Então, muitos investimentos podem não dar certo, mas, assim, se derem certo, salvaram o negócio, né? Então, esse apetite ao risco, né, é extremamente importante também. E aí, dentro dessa linha, quando fala das discussões, conta um pouquinho como são colocados esses projetos no Conselho hoje, no Magalu, no Minerva, projetos que são disruptivos, como é que vocês fazem essa discussão? Olha, assim, dentro daquilo que eu posso dizer, né? Mas, assim, o que eu vejo, quando a gente fala de governança, a gente pouco fala dos comitês. Né? Mas, no nosso caso, a gente tem um comitê de estratégia e muito linkado no comitê de finanças também, porque uma coisa deriva na outra. Né? Então, essas discussões, você só consegue ter um conselho ativo, um conselho relevante, se você tiver uma dinâmica
dentro dos comitês e uma ligação com a diretoria executiva muito próxima e fluente. Então, para nós, talvez o que nos ajuda muito são as dinâmicas dos comitês, porque quando o negócio chega para o conselho, e quando o negócio sai do conselho para os demais, né, que é uma relação de mão dupla, ele flui, ele é mais mastigado, ele é mais discutido, porque você não consegue contribuir para a estratégia da empresa numa reunião a cada trimestre. Esquece. No nosso caso aqui, em 3 meses, o mundo mudou. Se eu participar de uma reunião hoje e voltar daqui a 3 meses para saber o que aconteceu, já era. O nosso ano hoje, nós vivemos uma maratona de corrida de 100 metros. Esse é o grande dilema, né? Então, a gente tenta montar uma estrutura de governança que permite essa interação e esse acompanhamento para criar um dinamismo, né? E criar, de fato, uma contribuição mais adequada. No caso do Minerva, até para ter essa agilidade toda que o Carlos citou, a gente a gente aprovou com o conselho um mandato para fazer o investimento de corporate venture capital com tamanho do fundo, número máximo de empresas, qual o mandato desse fundo e o ticket mínimo e máximo de cada investimento. Então, as diretrizes foram aprovadas com o conselho de administração, e aí, para tocar esse fundo, a gente montou um comitê onde participa o CFO e participo eu, CFO, CEO e mais 2 conselheiros. E eu tenho uma equipe que trabalha comigo que vai atrás das oportunidades. A gente filtra e faz reuniões aí quinzenais ou semanais, e aí, de novo, depende do pipeline, para apresentar as oportunidades e tomar as decisões. Quer dizer, como forma de tornar a governança mais ágil, a gente teve que fazer a aprovação da estratégia como um todo, do funding, do orçamento e com o conselho, mas depois a gente criou um comitê de Venture Capital que vai tocar esse negócio no dia a dia, porque como o Carlos falou, se a gente for esperar a cada 2 meses, não dá tempo. Deixa eu complementar o que o Carlos e o Edson colocaram sobre essa mudança de dinâmica, porque se você olha há 10 anos atrás, não precisa ir muito longe, 10, 7 anos atrás, a gente tinha 30, 40 fundos de Venture Capital para aqui no Brasil. Hoje nós temos mais de 150. E eles estão competindo pelos mesmos ativos que as grandes empresas, tentando achar vias de crescimento acelerado, disruptivo, que possa inovar. Então, você vê que os players que estão competindo por essa classe de ativos, eles não são players tradicionais. E se a empresa não ajusta a sua dinâmica de decisão para a velocidade que os fundos têm, ela vai perder todos os deals. Ela vai perder todas as possibilidades de inovar. O corporate venture é mais uma estratégia de inovação que complementa as internas, os desenvolvimentos internos. Então, o mindset, a estrutura de decisão tem que ser acelerada para você poder competir. Imagina, você tem um M&A, que é uma magnitude pequena, porque são startups, e você demorar 6, 7 meses para tomar uma decisão, já passou, já foi. Quando você voltar a falar com o empreendedor, ele já recebeu provavelmente 2 aportes, 2 rodadas, né? Então, é saber o playing field. Você está jogando sob outras regras, né? Se você quer fazer parte, se você quer estar dentro dessa dinâmica de empreendedorismo, tecnologia e inovação. Então, isso que o Carlos, o Edson comentou, é justamente isso. As empresas que estão tendo sucesso, elas perceberam isso. Não só no perfil dos executivos, como das rotinas internas de aprovação e de análise, né? Porque eu vou dar um exemplo, eu participei de um deal há 1 mês e meio atrás, pelo lado do sell-side de uma fintech, negociando com uma grande varejista, e me colocaram para falar com o CFO. Bom, ele me pediu uma projeção de 5 anos, modelando depreciação, modelando quanto vai depreciar dos móveis, qual é o aluguel. Veja, não dá para você fazer isso, né? Eu falei, vamos parar por aqui. Nós estamos na linha errada, né? Essa discussão a gente vai gastar horas falando de custo sem olhar no modelo, né? Então, a discussão é outra. E aí está nas habilidades do CFO evoluir, né? Justamente evoluir esse entendimento, né?
Tá sem som. André, nós André, não te André, ouvimos. está sem som. Tá sem som. Vocês estão ouvindo ela? Não. Não, né? Não. André continua. Não, o som acabou cortando aqui. Bom, dando sequência, aproveitando que a Andrea está se reconectando, Carlos, você poderia responder uma pergunta do Portela que colocou aqui no nosso chat? Acho que seria uma pergunta para o Edson e para você, Carlos, tá? Então, muitas empresas que estão na jornada de tornarem data-driven também decidiram mudar sua gestão implementando métodos ágeis. Como você vê isso em empresas gigantes como a Minerva e a Magalu, tá? Vocês estão nessa jornada? Para poder comprar, eu vejo hoje a quantidade do meu prédio, a gente fez uma obra. Não dá para a gente... Há uma área que o negócio de... Alguém falando assim, mudanças todas são adequações. Vamos lá. Então, não dá para a gente falar hoje em gestão, seja de que área for, sem ser orientada por dados. Infelizmente, é isso, né? A gente hoje, infelizmente não, né? Felizmente. Acho que o nível de velocidade e de assertividade que a gente precisa, ela tem que ser orientada por informação, e não dá para ter... esse dado tem que ser transformado em informação. Hoje, quando você olha, no nosso caso, por exemplo, nós transformamos num ecossistema. Né? Tá bom. Você pede... Eles estão respondendo, certo? Ser um ecossistema hoje exige um esforço da organização de agilidade que não dá para ser baseado no feeling, não dá para ser baseado em espera, em demora, né? Então, sim, principalmente para se tornar um ecossistema, é absolutamente necessário ter orientação por dados. Do meu lado, eu concordo 100% aí com o que o Carlos falou. As decisões todas se tornaram até principalmente com as ferramentas que a gente tem hoje em dia de colher dados e analisar os dados e poder ter respostas mais rápidas. Em relação aos métodos ágeis, no nosso caso, não dá para você implementar para a companhia toda, né, porque a companhia é muito grande, tem muito processo, mas nas áreas de TI e nas áreas comerciais, a gente começou a trabalhar seguindo os métodos ágeis, porque os resultados são muito, muito relevantes e dá uma capacidade de ajustar os processos muito, muito rápido, muito melhor do que qualquer outro tipo de metodologia de gestão. E as startups que você traz para o teu ecossistema acabam te ajudando muito, porque elas já foram concebidas e já trabalham com esse tipo de mindset. Olá, pessoal, me escutam? Sim. Sim, agora sim. Ótimo, voltei. É isso, né? A gente se adapta no mundo de tecnologia, toda sobrecarga de internet. Mas muito interessante. Falando ainda dessa questão de Agile, da questão de inovações, de M&A, onde mais estão as oportunidades, assim? Que a gente traria, ainda mais dessa experiência que vocês têm de conselhos, né? Conselhos de ramos diferentes, assim,
que vocês podem dizer dessa conexão de ramos diferentes em termos de oportunidades? Então, tem o Grupo Soma, por exemplo, com Minerva, né? Tem a participação na Flormel. É que nem tudo vocês podem falar. O que vocês citariam adicional? Olha, eu vejo, a gente tem um aspecto assim que a gente falou lá atrás, né? A gente tem empresas que você traz para o ecossistema para ela fazer a organização funcionar melhor e mais rápido. Então, a gente vê muitas aquisições de tech que muitas vezes você não trata nem como M&A. É praticamente investimento em tecnologia. É quase budget de investimento. Né? Então, você tem esse pedaço. Você tem o pedaço que é destinado a poder atingir uma gama maior de consumidor. Então, né, quando a gente busca, isso aí o Fred tem dito isso muito, quando você compra uma Netshoes, quando você compra uma Ikephone, você está trazendo recorrência, você está trazendo clientes, né, então você aumenta a base de cliente e aumenta a recorrência. Então você está fortalecendo o ecossistema. Né? E você tem um terceiro nível, que são os negócios onde você investe, mas aí exatamente apostando no quanto esse negócio pode vir a ser disruptivo para o seu próprio negócio, ou quando eles vão se encontrar lá na frente. Né? No nosso negócio, a gente tem claro uma coisa, a gente procura ser muito tecnologia e consumo, né? Que são as coisas que norteiam todo o nosso ecossistema. E Málaga, obrigada, Carlos. Falando um pouquinho em relação a essa visão do cliente no M&A, como é que vocês mensuram isso nas avaliações de fusões e aquisições? O cliente. Então, nesse ambiente de startups, né, de hubs de inovação, quando você vai avaliar, quando a gente olha para os M&As tradicionais, né, onde são empresas maduras, eu olho para trás, eu vejo um monte de fluxo de caixa, então o futuro é uma prolongação natural dessa tendência, né? Então é aquele ativo que a gente gosta de avaliar. Quando a gente pega uma startup, você olha para trás e não vê nada, ou vê muito pouco. Quando você olha para a geração de caixa, é tudo negativo, e ainda você precisa de muito investimento para poder converter. Eu acho que o principal elemento desses investimentos é a aposta de que eles estão desenvolvendo uma solução demandada, estão curando uma dor do cliente. Então, a grande parte delas, dependendo do estágio, da trajetória da startup, grande parte dos investimentos são em modelos que estão testando, estão construindo a hipótese do cliente. E por isso são investimentos de risco, porque ainda não tá em pé. Agora, se ficar em pé, vai se tornar um negócio potencial, um negócio com magnitudes relevantes que pode trazer uma nova vertente de receita para a empresa, né? Então, eu acho que a característica principal é você não tem isso firme nesse ambiente que a gente está falando, né? De M&A e de inovação, porque esse é o componente de risco. Você não enxerga qual o tamanho da base, você não enxerga quanto você converte, qual o ticket médio. Você tem uma ideia da dor que você quer atacar. Mas a grande parte das startups, a ideia inicial é totalmente alterada depois de 3, 4 rodadas, porque você vai ajustando o modelo e vai testando, né? Por isso a velocidade, a necessidade de capital. Mas é isso, você é uma grande aposta sobre como o cliente vai se comportar e o quanto você vai conseguir curar uma dor dele, né? Exato. E é interessante, né? Falando um pouco da minha experiência como integração, né? Eu estou do lado de que foi adquirido. Então, uma das coisas que eu estou vivendo agora, que é novo, é essa importância de discussão do modelo operacional, né? Como é que faz para agilizar a cultura, como é que faz para buscar essa energia, como é que faz para entender clientes novos, né? Quando a gente soma portfólio, são novos clientes, né?
E essa questão de integrar processo crítico, de fato achar talento dentro de casa, é um outro lado que tem sido bastante interessante em termos de discussão, porque não tem a busca do portfólio que complemente, da inovação que faz sentido da estratégia, tem a questão de olhar, como você diz, essa dor do cliente final e essa experiência para que possa realmente ter uma velocidade rápida, né, de atuação com essa sinergia, com esse M&A, e tem como que digere esse M&A em si internamente, para não, né? Como é que esses processos, como é que essa integração de pessoas, como é que essa mudança cultural possa ser rápida e célere para fazer o que veio fazer, né, em termos de fusão e aquisição. Então, não sei se vocês querem comentar um pouco sobre isso também, porque é já o lado interno da gestão para dar tempo de agir sem perder o timing. Faz sentido? Então, eu posso começar, faz total sentido, e você vê o próprio Edson, o Carlos, o que eles comentaram sobre como é que eles participam, né? O Edson comentou, é um corporate venture, é uma estrutura à parte. Eu não sei o quanto ela é inserida, o Edson pode comentar, qual é a comunicação entre esse corporate venture e a Minerva, né, a estrutura corrente da Minerva, mas o grande elemento que você comentou é esse, como é que se você pegar uma startup e jogar dentro da estrutura, ela vai morrer, né? Você vai matar aquilo que é o que os fundos querem, que é a essência, a velocidade, empreendedorismo, testar, não ter medo de errar. Se você colocar dentro da corporação, acabou. Então, por isso que essas estruturas paralelas e que de alguma forma você tem que conectar, né? Você tem que conectar com a estrutura mãe para poder ter justamente se aproveitar, mas ela tem que correr em paralelo, porque a cultura, e ainda mais como ela geralmente tem uma relevância que não é material do ponto de vista financeiro, ela fica de escanteio. Então o grande problema das corporações é justamente veja, você tem o caso da Minerva, você tem o caso da Magazine Luiza, que são casos de sucesso, e pega a Microsoft, ela adquiriu mais de 200 empresas numa janela de 10 anos. O Google, mais de 250 empresas em 10 anos. Como é que eles fazem para digerir nessa velocidade? É uma cultura à parte. Eles já têm isso na sua essência, né? Mas imagine o sistema que tem para deixar elas correrem, né? Então Não, e principalmente sistemas, né? Você fala de cultura de pessoas em relação a resistências, você fala de sistemas, né? Programações de SAP, ou seja, uma gestão enorme, né? Que de fato é um novo expertise também, né? Em termos de velocidade, né? Tem uma pergunta interessante da Ana Pimenta aqui: como é que mede inovação? Você quer a resposta verdadeira? A verdadeira ou a politicamente correta? As duas. Óbvio, a gente tem vários indicadores, que, por exemplo, a gente coloca índice de inovação, índice de lançamento de novos produtos, mas o mais importante que eu vejo é assim, eu acho que tem um aspecto que foi colocado pelo Flávio, que a gente dá pouca importância para isso, né? Mas o que faz uma empresa ser inovadora é a cultura que ela tem. A gente tem duas palavrinhas que estão muito desgastadas, que é cultura e propósito. Para mim, o grande X da questão é esse. Porque, de fato, se você traz qualquer... Porque inovação não é... A gente associa inovação com tecnologia, mas você tem inovação em muitas coisas. Né? Tem muitas formas de se inovar e de se reinventar o tempo todo. Mas se você não tiver uma cultura que, mais importante do que talvez medir, é ter uma cultura que permita que a inovação floresça e sobreviva, que ela não seja abafada pelo status quo, ela é essencial. Essa, para mim, talvez seja a grande diferença. E cultura vem de pessoas. Então, a gente não pode desassociar tudo que nós estamos falando aqui do envolvimento das pessoas. No final do dia, um CNPJ ele é construído de vários CPFs. Então, ter um espaço para que isso possa ser procriado é muito interessante. Quando nós criamos o Labs aqui,
O Labs, nós tínhamos o Labs com 2 pessoas na época e o TI tradicional com 400. Se a gente joga o Labs dentro do TI tradicional, isso aconteceu alguns anos atrás, teria matado o Labs. Porque, agora, quando você trata isso separado, depois o que aconteceu foi o contrário. O Labs cresceu tanto que o TI tradicional virou a infra do Labs para permitir o crescimento da empresa. Né? Então, esse ambiente, essa cultura e um forte controle de propósito, né? A empresa não pode perder a noção do porquê ela existe, que são aspectos que muitas vezes para nós financeiros são difíceis, porque a gente tem a tendência de querer medir tudo. Né? E esse aspecto cultural, esse aspecto de propósito, ele é um intangível que faz acontecer e que permite, né, que asfalta a estrada para o resto tudo acontecer. Uhum. E é interessante essa questão da provocação, né, de um negócio no outro, né? Eu vivo muito isso na Allergan Aesthetics, né? Então, imagina uma empresa de biotecnologia como a AbbVie, né? Que está como 4ª maior empresa farmacêutica e biotecnologia, comprando um setor de estética para fazer diversificação de portfólio. E estética que, assim, está no ramo de saúde, mas tem uma pegada de e-commerce, uma pegada digital, uma coisa de paciente e de consumidor, né? Então, a gente tem vivido muito essa influência da cultura na provocação mesmo dos negócios, mas com uma espinha dorsal muito próxima, em termos de valores, em termos de princípios, né? Então, acaba um alimentando o outro e fazendo uma cultura melhor ainda, mais mesclada, né? Acho que o Edson ia comentar alguma coisa. Não, o que eu ia comentar é que você tem uma cultura, uma mentalidade de inovação dentro de uma companhia mais antiga, uma companhia tradicional, é muito complicado, é um desafio enorme, porque a inovação, ela incentiva o erro, quer dizer, você só consegue acertar se você errar várias vezes. E a nossa cultura tradicional, principalmente de CFOs, é não tolerar os erros, né? Então, você tem uma dicotomia muito grande e que você tem que fazer gestão dentro da empresa para poder acabar um pouco com essa mentalidade que só pune o erro e começar a usar o erro como fonte de aprimoramento, fonte especificamente de você conseguir inovar, né? Inovação no Minerva a gente fala que é você ter sucesso com as novas ideias, né? Então, quando você tem novas ideias chegando, essas ideias são implementadas com sucesso, a gente pode dizer que a gente inovou e não necessariamente só no nosso negócio fim, isso vale para qualquer processo, para qualquer atividade interna, que você arrumou um jeito diferente de fazer e teve sucesso naquilo. Só que esse ambiente só floresce se você para de punir veementemente o erro, como é a cultura das organizações até o início, sei lá, dos anos 2000, né? Então, as empresas que mais inovaram são as empresas que realmente passaram a admitir e ver o erro como uma fonte de aprendizado. Então, eu acho que essa é uma mudança de mentalidade muito importante. Exato. E esse é o gancho, Edson. Olha que interessante quando a gente vê aqui no Mentimeter, tá uma participação tímida nesse aqui, né? Mas necessidade de reinventar-se, né? O que você quer comentar aqui em relação a isso? Eu acho que a reinvenção vem disso, vem principalmente da cultura, né? Se você não tiver um ambiente propício para florescer inovação, se você não reinventar a cultura da companhia para valorizar essas novas ideias, você não vai conseguir andar no ambiente em que você queira valorizar a inovação, especialmente quando a gente fala de M&As, como o Flávio falou, M&As que são pequenos, que não mudam o negócio, não mudam o resultado financeiro no curtíssimo prazo, mas que tem como objetivo tentar transformar a companhia num prazo mais longo. Se você não reinventar a cultura e a forma de olhar isso, ficar muito preso aos números de curtíssimo prazo, você não consegue criar um ambiente propício a tornar a empresa inovadora. Exato.
E quais são as formas que vocês podem compartilhar de provocações de reinvenção, de celeiro de ideias? Você tem algum caso para compartilhar? Flávio, Edson, Carlos? Bom, eu posso começar. Eu acho que um grande foco para fomentar essas discussões e que também vai em paralelo às iniciativas de corporate ventures, né? Quer dizer, você trazer ideias de fora e fomentar a discussão, por exemplo, são os hubs de inovação, né? Então, mais e mais, que é onde as grandes e as pequenas se encontram. Então, esses hubs, eles justamente fomentam e dão acesso, né, para que grandes corporações possam olhar e conviver com empreendedores, né? E aquilo vai, enfim, vai permeando, aos poucos vai permeando, vai trazendo ideias e você vai se acostumando com a cultura empreendedora. Então você tem, né, Plug and Play, Distrito, Oxigênio, você tem vários hubs hoje e que está se tornando grandes empresas inserindo seus executivos nesses hubs para poder beber um pouquinho desse ambiente de inovação e dinâmico, né? Exato. Tem uma pergunta aqui interessante que é: como no Magalu, como no Minerva, como foi a jornada de transformação cultural e quais as barreiras? Tem uma história interessante nossa aqui, assim, né? Vou pegar um pedacinho do que a gente fez, mas primeiro assim, nós temos uma cultura construída muito em transparência com a equipe, né? Então a gente tem o rito de comunhão, toda segunda todo mundo sabe o que está acontecendo com a empresa. Tem o TV Luiza, que quinta-feira todo mundo tem a mensagem, sabe para onde a empresa está indo, sabe o que está se pedindo das pessoas e tal. E logo que o Fred assumiu como CEO, ele pegou e fez um processo. A gente tinha um problema, a gente tinha um bom ponto que era, a gente fala muito em omnicanalidade, né? Mas como é que você chega para uma equipe de loja física e fala para ela incentivar a venda no e-commerce? Porque, pô, você está... Então, o primeiro trabalho foi trazer essas pessoas e começar a buscar para dentro, trazer eles para dentro do plano e começar a preparar. Então, a gente pegou, entender como que é bom para ele fazer isso. Então, eu me lembro que a gente pegou tinha um gerente que é um cara já de uns 60 anos de idade e que ele era ótimo para mexer com a internet, né? Aí nós começamos a discutir, porque, tá bom, você quer falar em omnicanalidade, você quer falar em... Aí você não tem um Wi-Fi legal na loja. Então, pegar a gente tem o mindset alto lá em cima, mas para falar com a base, você tem que também trazer coisas práticas que façam com que todo mundo olhe e fale, cara, para onde os caras estão indo, esse negócio é bom. A gente tem uma mudança muito grande também na sociedade. A gente vive uma sociedade hoje que ela precisa entender o que está acontecendo e precisa acreditar no que está acontecendo. Se não fizer isso, você não consegue mover as pessoas. Você vai mover pelo lado do dinheiro. E isso tem curto, isso é tiro curto. Então, a gente investiu muito no começo nessa transformação em ter as pessoas estarem todos. Nós estamos falando, e quando eu falo de pessoas, eu estou falando do menino que vai entregar produto na loja, vai entregar o carreteiro que vai lá montar o armário na casa do cara, porque senão a gente investe em tudo, e se esse cara não registrar que ele entregou o produto na hora certa, que ele entregou, esse negócio vai refletir lá né? Então ele precisa entender que o app que ele usa se transforma numa coisa benéfica para ele, não é uma coisa para prejudicá-lo. E a gente fez isso, inclusive, financeiramente, remunerando o cara, quanto mais informação ele colocasse dentro do app. Né? Então, o montador, estou falando do carreteiro, do montador, do cara que vai lá na casa do cliente. Então, quanto mais informação ele colocar para a gente, melhor remunerado ele era. Então, a gente tem uma frase da Luiz Helena que eu gosto muito, né? As pessoas precisam ter, para estar envolvida, a gente tem que envolver coração, mente, coração e bolso. Bolso também. Né? Então, isso mesmo. Então, todo o nosso esforço foi para criar uma estrutura e usar essas ferramentas e usar essa comunicação, deixar as pessoas entendendo que é bom para elas e, de fato, elas perceberem que é bom.
Então, hoje, para a gente, quando a gente quer fazer um movimento aqui na empresa, é mais fácil. Porque eu acho que o Edson colocou, tem um ponto aqui que é fato. Você nascer uma startup é um negócio. Você transformar uma empresa tradicional né, numa empresa digital é muito mais difícil. Né? E a gente conseguiu vencer isso com uma cultura de comunicação forte, de transparência, de envolvimento, de entendimento, né? Das pessoas entenderem que se o vendedor da ponta não entrar nesse processo, ele vai perder o cliente para o concorrente. Então, não é um porquê. A gente não está fazendo porque a gente quer. A gente está fazendo porque é vital. E é vital não só para a companhia, mas é vital para ele, né? Para o mais simples profissional. Então, isso esse engajamento você só consegue se você tiver uma cultura que permita isso. Né? E amarre as pontas em coração, mente e bolso. E pegando o gancho dessa fala e já passando para esse último pilar nosso, né, da discussão, a nossa influência, né? Qual é o papel da influência e do agente de mudança do conselho do CFO nessa transformação, nessa provocação? O Edson estava querendo falar alguma coisa? Fala dentro dessa linha para a gente, Edson. Não, o que eu ia comentar é que, no caso do Minerva, a gente está no meio dessa transformação, dessa jornada, né? Por ser uma empresa industrial, as coisas elas acabam sendo um pouco mais lentas. Então, a gente está fazendo uma transformação usando o data-driven, por exemplo, nos processos industriais, e agora a gente está migrando para a área comercial para poder trazer ferramentas mais digitais para a ponta da venda, né? Mas a gente está no meio desse processo e você tem barreiras enormes, porque, como o Carlos falou, o grande objetivo que você tem que ter é mostrar para as pessoas que aquilo que está sendo transformado vai fazer bem para o trabalho delas, vai fazer bem para o rendimento delas e está alinhado com o objetivo de longo prazo da organização. Mas as barreiras são enormes, né? As pessoas elas têm uma hostilidade natural a mudanças. E quando a gente, fazendo a ponte para esse último ponto, André, quando a gente vai para o conselho de administração, aí a coisa é muito mais complicada ainda, porque você tem pessoas com grande experiência, mas que não estão no dia a dia da organização, não estão com o termômetro na mão, precisam tomar decisões focadas em hard skills, quer dizer, em dados, projeções, em fatores, às vezes, até de curto e médio prazo, e você traz, às vezes, oportunidades de negócio que você não consegue trazer dados concretos para fazer análise. Então, o CFO acaba tendo um papel até de encantador aí dos conselheiros para poder vender alguma coisa que não é palpável no curto prazo, mas que pode mudar completamente a companhia a médio e longo prazo. Então, precisa ter um trabalho, uma habilidade muito grande do CFO. Agora, a gente precisa ter conselheiros também mais abertos e mais preparados a ter esse tipo de discussão e não estar tão ligados nos números e naquela pauta mais tradicional de conselho de administração. Eu, como vira e mexe, eu estou nas duas pontas, às vezes eu estou como conselheiro, às vezes como CFO, eu tento fazer esse exercício, mas eu confesso que não é fácil, porque você tem algumas obrigações como conselheiro que você não pode fugir muito desse papel mais tradicional. Uhum. E está pipocando aqui algumas... Essa é uma pergunta aberta que a gente fez, né? Quais os assuntos têm sido mais abordados nas discussões de negócio, né? E está vindo isso de ecossistemas, está vindo a questão da experiência do consumidor, ainda vem um pouco de hard skills, né? A questão do cash flow aqui. Agora, uma pergunta interessante, assim, qual é o novo curto prazo e qual é o novo médio e longo prazo? Porque a gente fala muito disso, né? Em termos de decisão e visão de negócio. Como é que vocês redefiniriam curto, médio e longo prazo agora? Bom, em épocas de pandemia, o curto prazo é o próximo trimestre, porque as coisas estão muito voláteis e mudando muito. Infelizmente, por causa de tudo isso que a gente está vivendo e de algumas mudanças que eu acho que vão ficar, a gente está usando o curto prazo sempre o próximo trimestre.
o médio prazo, quiçá o nosso orçamento anual, que também está tendo que ser revisado a cada trimestre. Quer dizer, a gente está vivendo um período muito complicado, muito volátil, em que você está tendo muitas mudanças, você tem que se adaptar, e o pior de tudo, a gente tem que entender quais mudanças vieram para ficar, né? Eu acho que tem algumas mudanças relacionadas a canais de venda, preferências do consumidor, aprofundamento da digitalização em serviços financeiros, por exemplo, que não vai dar passo atrás, que a gente andou muito por causa de pandemia, isso muda muito as relações das companhias com o mundo exterior. Então, certamente muda todo o horizonte nosso de planejamento, que era curto, médio e longo prazo, mudou completamente. O longo prazo virou o ano seguinte, né? E dentro dessa linha, aí um pouquinho, que vocês quiserem contribuir, assim, tem muita discussão em relação a como vai ser 2021, né? Pós-pandemia, o que é ressaca, o que é demanda reprimida, o que é novo negócio, assim? O que vocês têm discutido sobre isso, em termos de padrões, né? O que a gente tem visto o fato ponto, uma senhorinha de 80 anos está comprando pelo celular. Então, e a criança de 7 anos está tendo aula virtual. Essa transformação, ela veio, ponto. Não é mais, né? Às vezes me assusta, porque ainda vejo gente querendo lutar contra isso, né? E não tem, acabou, mudou. Nós temos hoje aspectos claros de que assim essa tendência veio para ficar. Óbvio, o mundo físico vai acelerar um pouco mais, mas a coisa é muito simples. Quem não gosta, depois que as pessoas se acostumam com coisas boas, por mais que elas demorem para utilizar, elas não abandonam, né? Então, o consumidor, no nosso caso, ele tem uma mudança de comportamento, ele acelerou o processo. Então, né, esse é um aspecto. O segundo aspecto o consumidor ele se tornou muito mais exigente. Quando você fala em entregar um produto com 3 dias, já está ficando demorado já. As pessoas querem 48 horas, querem no mesmo dia, querem no dia seguinte. Então, esse tipo de exigência e esse tipo de comportamento, ele veio para ficar e isso é para ontem, né? E eu diria assim, e aí está um grande desafio das organizações, que no longo prazo, manter a visão e o propósito, e no curto prazo, ter uma capacidade de execução muito grande. Porque tudo isso que a gente está discutindo, que é lindo, maravilhoso e tudo mais, se algum de vocês aqui eu comprar um produto e não receber como gostaria, isso cai por terra no outro dia. Então, o nosso cuidado tem sido muito grande nesse sentido. E também um terceiro aspecto o cuidado, a gente tem muito grande com o consumidor final, né? Entender esse cara e respeitar essa mudança que ele também está tendo na vida dele, no cotidiano dele, é muito significativo. Para mim, então, essas são as grandes mudanças comportamentais e a grande mudança de mindset que a gente precisa ter, principalmente dentro do conselho. Não dá mais para eu analisar pelo modelo tradicional, né? E a gente precisa dar condições para a empresa se transformar nesse organismo vivo. Então, eu te diria o seguinte, o longo prazo hoje nosso, se você tirar toda a questão de por onde nós estamos indo, ele tem que ser revisto e planejado a cada trimestre. Excelente, é isso mesmo. E Edson e Flávio, já caminhando para as palavras finais, a gente tem aí 4 minutinhos, né, para o final. Quer comentar alguma coisa? Edson e Flávio? Eu vou colocar aqui rapidamente, primeiro, enfim, agradecer, né, pela participação, grande honra aí estar com
vocês e todo o público. E só para falar que eu participei de um seminário, me chamaram para participar de um seminário sobre cenários para 2021. Eu falei, vocês estão de brincadeira, né? Parece... Agora, eu acho que o mais importante é esse descolamento que as empresas... Deixa o cenário macroeconômico, claro que ele tem influência, mas deixa ele de lado. Porque se o Brasil é essa trava, ele vai devagar. É um país que está cheio de amarras estruturais, o Brasil. Uma hora solta uma, outra hora põe outra, mas ele vai nesse ritmo. E a pandemia veio e causou um estrago em muitas empresas, mas, por outro lado, acelerou muitas coisas e muitas empresas se deram muito bem. Né? Então, eu acho que o ponto, aí a gente está falando de planejamento, né, de longo prazo, que é cada vez menor a janela de planejamento. Não dá mais para você ficar prevendo 5 anos, né? Grandes discussões de estratégia, não dá. Porque em 5 anos muda muito. Pega a Tesla, o que ela fez com o setor automotivo em 5 anos? Né? Ela saiu de 20 bilhões para 550 bilhões de dólares e comeu todas as demais. Então, assim, não dá mais. Então, em relação a 2021 que você comentou, e o CFO nesse meio deixa a macro de lado e olha no seu negócio. Olha o que aconteceu com o Magazine Luiza, né, nesse período. Olha o que aconteceu com a Minerva em tempos de crise. Olha com outros grandes players. Quer dizer, eles deixaram... A macroeconomia é assim mesmo, o Brasil é assim. Agora, o que a empresa, como é que ela se movimenta dentro desse cenário, né? Com o dinamismo dela, com inovação, com ideias, enfim. E é isso, deixa a macro de lado, foca no seu business, que tem muita oportunidade, né? Mas é isso, obrigado aí. Grande honra estar com vocês. Bom. Muito bom. Edson? Eu também agradecer a oportunidade, pegando o gancho aí do Flávio. Eu acho que a lição é que as empresas, você tem que estar preparado com o teu negócio, porque oportunidades vão surgir. A gente tem um ambiente muito volátil por estar no Brasil, com toda essa situação de pandemia. A gente tem cenários quase que binários para o ano que vem. Então não dá muito para se planejar, né? Com cenários tão binários e tão diferentes, é muito difícil se planejar. Acho que a grande lição é você tem que estar com a companhia preparada, a cultura em dia, a gestão em dia, para poder aproveitar oportunidades que acabam surgindo nesses cenários binários. Você tem vários exemplos de empresas que a Minerva, ainda bem, é uma delas, que cresceram nessa dificuldade de pandemia. Reinventamos a forma de fazer um negócio, de relacionar com o consumidor, estamos nesse processo, e eu acho que isso é a grande lição. Quer dizer, a empresa, independente do cenário externo, ela tem que estar preparada para aproveitar oportunidades que esse cenário volátil sempre traz. Obrigado. Excelente. Carlos, uma palavra para a gente poder encerrar aqui em time. Obrigado. Tá bom assim? Não, obrigado a todos aí, obrigado pela oportunidade de estar com vocês. E assim, a certeza é que eu estou com 51 anos, eu já vivi 500 planos econômicos nesse país, e aquilo que o Flávio falou é importante. É a crença na certeza de que você está fazendo o correto e muita execução. Esse é o desafio para nós, e eu tenho certeza que as empresas vão seguir nessa linha. Excelente. Pessoal, eu queria agradecer, foi uma honra estar aqui com vocês, poder conhecê-los melhor. Queria agradecer a quem participou também, atingimos um pico de 90 pessoas em dezembro, o último evento do ano, com toda a agenda apertada, então agradecer muito, acho que foi bastante enriquecedor para todos. Continuem participando dos outros eventos do IBEV, e as perguntas que a gente não conseguiu responder, a gente responde na sequência, tá? Aí a gente se reúne, responde na sequência. Muito obrigada, bom dia a todos, boas reuniões. Obrigada. Obrigado.